Olá, galera! Hoje o projeto Ensino da Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês as respostas do quiz sobre conceitos básicos em genética, que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. E aí, vamos resolver juntos? Todos os seres vivos possuem uma molécula responsável por suas características individuais, e o conhecimento sobre a estrutura, organização e função dessa molécula é fundamental para entendermos como ela é responsável pela vida. Em alguns seres vivos, tal molécula é denominada de DNA, ou ácido desoxirribonucleico, que está localizado no núcleo de células eucarióticas, como as das plantas, animais e seres humanos. Vamos então à primeira questão do quiz. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é o ácido nucleico que contém as informações genéticas dos indivíduos. Ele é constituído por 3 componentes básicos que formam os nucleotídeos, e são eles... Bom, quando falamos em DNA, estamos nos referindo à molécula propriamente dita, com sua estrutura em dupla hélice, sendo formada por vários nucleotídeos ligados entre si. Todo nucleotídeo é formado por um grupamento fosfato ou um íon do ácido fosfórico, uma pentose do tipo desoxirribose, que é um açúcar simples com 5 átomos de carbono, e uma base nitrogenada, que é uma cadeia de carbonos que contém nitrogênio. Então, a resposta correta da primeira questão do quiz era a letra D, pentose, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. Continuando sobre a estrutura do DNA, a nossa segunda questão era: o DNA e o RNA diferenciam-se, entre outras características, pela base nitrogenada que possuem. E nessa questão, era para marcar a alternativa que não correspondesse a uma base nitrogenada presente no DNA. Na molécula do DNA, existem 4 tipos básicos de bases nitrogenadas, cada uma com encaixe específico, sendo elas a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Lembrando que as bases nitrogenadas são classificadas em purinas ou púricas, compostas pela adenina e guanina, que são maiores e chamadas assim por derivar da substância purina e por possuírem um duplo anel de átomos de carbono, e as pirimidinas ou pirimídicas, que são compostas pelas bases citosina e timina, que são menores e derivam-se de outro composto com apenas um anel de carbono, chamado pirimidina. Portanto, a nossa alternativa correta era a letra C, uracila. Lembrando que o DNA e o RNA diferenciam-se, entre outras características, pelas bases nitrogenadas, onde a timina só ocorre no DNA e a uracila só ocorre no RNA. Antes de entrarmos na terceira questão, vamos nos perguntar: e qual a função do DNA? O DNA possui extensas funções, mas a sua principal é a de armazenar e transmitir as informações genéticas, responsáveis pelas características que são passadas de geração para geração. E onde estão as informações genéticas? Nos genes. E o que é exatamente um gene? O gene é uma sequência específica de nucleotídeos distribuídos pelo filamento de DNA, com informações que são lidas e utilizadas pelas células para serem capazes de codificar ou gerar as proteínas, que interagem umas com as outras e definem as características presentes nos seres vivos. A exemplo das plantas, temos genes responsáveis por características como a altura da planta, a cor do fruto, a cor da flor, produtividade, resistência a insetos e outros patógenos e dentre outras características. Um único filamento de DNA contém milhares de genes com informações únicas para codificar as proteínas, onde o tamanho e a sequência de um gene vai determinar o tamanho e a forma dessa proteína, e o tamanho e a forma da proteína determinam a sua função no organismo de um ser vivo. Seres diferentes possuem genes diferentes que fazem com que seus organismos desempenhem funções diferentes, e por todos esses motivos, os genes são denominados como a unidade básica da hereditariedade. Portanto, na terceira questão, que era para marcar a alternativa que indicava corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade, a resposta correta era a letra A, gene. A quarta e última questão do nosso quiz era sobre a formação dos cromossomos. Para chegarmos a essa resposta, precisamos entender como o DNA está organizado nas células eucariontes.
O DNA é uma molécula muito longa a nível molecular. Se pudesse ser totalmente estendida, chegaria a 2 metros. Porém, ela é uma molécula microscópica que fica armazenada no núcleo de células eucarióticas. E como já sabemos, é ela quem carrega nossas informações genéticas que precisam ser passadas no momento da divisão celular. Para que isso ocorra, é preciso que o DNA se condense para facilitar os processos que envolvem a sua duplicação e divisão celular. Para tal, o DNA se associa às proteínas histonas, se enrolando até atingir a sua máxima condensação, formando uma estrutura denominada de cromossomo. Portanto, a resposta correta da nossa quarta pergunta do quiz sobre a formação dos cromossomos era a letra B, DNA e proteínas como as histonas. Que viagem, né? Aproveite para estudar e visite o nosso novo site. Curta esse vídeo e comente se vocês desejam um quiz parte 2 desse conteúdo. Comenta também quais os temas relacionados à genética vocês querem ver em forma de vídeo na nossa página. Não esqueçam de deixarem suas dúvidas e compartilharem. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem!